de hoje é um tema que nos remete fundo ao coração. Pois que a família guarda em nós sempre algo de especial. Não há aquele que possa dizer que a família não tenha tido, de alguma forma, papel significativo em sua existência, quer ele tenha sido positivo ou negativo. E então, nessa noite, eu trago esse tema, a reflexão, baseando-me na obra Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, que trata e aborda sobre o assunto família. E Joana de Ângeles diz: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda a sociedade está baseada na família. Ela é o alicerce que segura e que mantém uma sociedade bem estruturada. É o menor núcleo da sociedade. E assim, tem que ser por nós muito bem pensada, muito bem refletida, pois que as suas dificuldades ou as suas venturas mudam ao certo toda a história da humanidade. E a família está baseada em dois seres que se unem em comunhão sexual, criando um ambiente novo, um núcleo familiar. Assim sendo, é muito importante que quando nós pensemos em família, nós lembremos desses dois seres. Pois quando esses dois seres estão bem equilibrados, estão bem unidos, a família vai bem ou tende muito a ir bem. Mas quando esses dois seres estão em dificuldades, em conflitos, toda a família tende a ter dificuldades e conflitos também. Quando nós falamos desses dois seres estarem unidos, não queremos de forma alguma dizer que esses dois seres têm que ter os mesmos pensamentos, têm que concordar em todas as coisas, mas que eles têm que estar reunidos no amor. E juntos têm que traçar um caminho único da educação da família. A diversidade de ideias, de opiniões, enriquece o lar. Pois que se nós tivéssemos duas pessoas exatamente iguais, muito pobres seríamos em nosso lar. Mas quando uma pessoa tem determinadas características e a outra pessoa tem outras características, essas se complementam e fazem um bom caldo. Essa é a ideia da família. As pessoas, os dois, se complementando, um auxiliando ao outro mutuamente nessa estrada evolutiva, ensinando um ao outro aquilo que para o outro é fácil, para mim é difícil, o outro me ensina. Aquilo que para o outro é difícil, para mim é fácil, eu o ensino. E assim, ambos traçam um caminho em encontro à perfeição. Pergunta Kardec, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem: uma recrudescência ao egoísmo. Se nós perdermos os laços de família, nós tendemos fatalmente a voltarmos-nos a nós,
Porque a família é aquilo que faz com que nós olhemos ao outro em primeiro lugar com relação a nós mesmos. Só aquele que já foi pai e mãe sabe como se pensa muito mais às vezes no filho do que em nós mesmos. Quando somos filhos, tudo está em torno de nós, né? As nossas preocupações sempre estão conosco mesmo. Agradamos aos pais no sentido de ficar melhor para nós, né? No nosso egocentrismo, como se todos tivessem o dever de nos cuidar bem. Se chegamos em casa e a mesa está posta, falamos, a mesa está posta, né? Mas chegamos em casa e a mesa não estiver posta, falamos, mãe não botou a mesa ainda, né? Como se o outro sempre tivesse a obrigação de estar a nos servir. E isso nos remete ao egoísmo do ser. Quando vivemos em família, começamos a mudar essa relação e a exercitar o fazer ao outro, ao marido, aos filhos, à esposa, e muitas vezes deixando um pouco de nossas vontades para o bem-estar de todos. E Jesus, certa feita, fala: quando estava reunido com muitas pessoas e chega os seus irmãos e sua mãe, e eles pedem que ele pare para atender o irmão e a mãe, e ele fala: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Com certeza, Jesus, quando fala isto, não está fazendo pouco de sua mãe, espírito fantástico, a quem Jesus sempre amou e sempre tratou muito bem. Mas estava a nos ensinar que nós temos duas famílias. A família corporal, que é aquela com a qual nós reencarnamos. É aquela com a qual, nessa vida, nessa existência, nós resolvemos conviver. Mas temos também uma outra família, uma família espiritual, universal, a qual nós temos os espíritos que estão conosco há tantas e tantas eras, que já formaram conosco outras famílias corporais, que já foram grandes companheiros de jornada em várias existências e que formam uma grande família universal. E a função da família corporal é justamente ampliar a cada vez mais essa grande família espiritual, estreitando laços com mais e mais espíritos e criando um leque de espíritos afins. Mas vamos nos pautar hoje mais na família corporal, porque é aquela que mais próxima de nós podemos trabalhar. A família é o primeiro educandário do espírito. Quando nós vemos nas obras, nos livros, os espíritos planejando o reencarne, olha, são poucos os espíritos nas obras espíritas, quando nós lemos, que falam: eu vou reencarnar, está tudo bem, está tranquilo, vai ser, tá tudo certo, né? Normalmente, quando nós reencarnamos, nós saímos de lá tremendo nas bases, com muito receio se iremos conseguir completar realmente a nossa missão aqui na Terra. E nos contam os espíritos que a grande maioria de nós retorna à pátria espiritual sem completarmos realmente 100% daquilo que planejamos para essa existência. Voltamos com 80%, 50%, 30%, né? Às vezes até menos. E a família é o núcleo mais importante nesse momento. Porque sempre que nós passamos
a nossa infância, a nossa adolescência, se nós conseguimos estabelecer um rumo certo em nossa vida, é muito difícil, ou muito mais difícil, que nos perdamos depois, no meio do caminho. Essa fase inicial nos dá a base, a estrutura educacional para saber o que é certo, o que é errado, para definir quais são os nossos valores, no que nós acreditamos, o que para nós é importante. Se o importante para nós é ser rico, é ter dinheiro, é ter poder, é amar, é servir. A família nos dá a noção primeira de valores e nos finca numa proposta educacional nova. Esse é o poder da família. É no lar aonde é conhecido e onde dificilmente podemos ocultar nossas mazelas. Interiormente são lapidadas as imperfeições. Então, em nosso lar, não conseguimos ocultar dos nossos familiares as nossas mazelas. Às vezes até achamos que conseguimos, né? Mas não é possível ao ser humano conviver todos os dias com uma pessoa e não demonstrar que é impaciente. Ele consegue vir ao centro espírita, falar com as pessoas docilmente, fazer um sorriso, né? Se for na televisão, consegue dar uma entrevista dizendo, não, eu estou tranquilo, isso está bem. Mas conviver no lar e esconder durante toda uma existência daquele que vive conosco todo dia que nós somos impacientes, não dá. Que nós somos orgulhosos, que nós temos dificuldades, que nós nos irritamos, né? As nossas mazelas no lar são expostas. E é por isso que o lar é muito rico, porque reunido com pessoas que nos amam, podemos lapidar essas dificuldades e nos tornarmos espíritos melhores. Sem o ego, sem a máscara externa, que muitas vezes faz com que os outros nos vejam de uma forma que não é verdadeira. No lar, como nos veem, como nós somos, é nos dada a oportunidade de mudarmos realmente nossa existência. Alguns afirmam que a família está em extinção. Livros e livros falam que o conceito de família mudou, que agora a família não é mais assim, que agora a família é diferente, que a família agora não existe mais como núcleo. Joana de Ângeles nos diz: a família não desaparecerá do contexto social, na condição de instituição superada, porque o amor sempre existirá nos corações. A família não terminará, pois o amor fará com que nós continuemos reunidos. Experimentamos este momento na humanidade um período muito difícil, onde muitos valores estão sendo questionados e quebrados, aonde nos dão valores que nós devemos nos preocupar com as questões materiais acima de tudo, com as nossas profissões, com as nossas carreiras, que devemos deixar todas as questões pessoais de lado e sermos executivos mor. Viver para o capitalismo. E nesse mundo não há lugar para um relacionamento, não há lugar para um filho, porque isso tudo atrapalhará a nossa vida e nossa carreira profissional. Mas esses tempos são findos. E logo mais veremos que os valores irão se transformar. Serão resgatados os valores da família, do amor, da amizade, acima das questões financeiras e econômicas. Pois que nós, trabalhando simplesmente nesse mundo virtual, não pela internet, mas por essa falsa visão de dinheiro, nós hoje trabalhamos
e cai números na nossa conta, nós compramos, sai números na nossa conta, nós vivemos e ninguém nem sabe se esse dinheiro existe. É um mundo virtual, de falsas ilusões. Voltaremos passo a passo para o mundo real, onde as pessoas vivem, elas amam, elas sentem e elas evoluem. E já vemos hoje a própria sociedade repensando, quando verifica que os profissionais que trabalham em excesso, que são somente voltados ao trabalho, que não têm vida pessoal, adoecem, não produzem como deveriam, não têm maturidade emocional suficiente para ser um bom profissional. Demonstrando que o equilíbrio, que como dizia já os sábios antigos, o caminho do meio é aquele caminho que nos leva realmente a alcançar a vitória em todos os aspectos de nossa existência, profissional, espiritual, familiar, emocional e assim por diante. Mas por que a família é tão importante? Porque a família cria laços que unem os espíritos. Diz Joana de Ângeles que os laços entre pais e filhos nunca se rompem, mesmo quando há dificuldades no relacionamento atual. Eles nunca se rompem. E continuam a posteriori. E quando não são resolvidos numa existência, há necessidade que se resolvam em outra existência. Porque quando nós não conhecemos alguém, estamos distantes dessa pessoa, tudo bem, é um desconhecido a nós. Quando nos tornamos familiares, essa pessoa cria um laço de ligação conosco. E esse laço terá que ser transformado em um laço de amor. Quantas encarnações forem necessárias para isto? Esse é o poder da reencarnação e do laço da família. Nos unindo e nos ligando pelo amor, pela oportunidade da reencarnação. Aos pais cabe a grave e operosa tarefa de preparação para o cometimento, delineando programas de autoiluminação e de responsabilidade para a vida. Hoje, nós vemos os pais querendo, muitas vezes, fugir de suas responsabilidades. Aos pais cabe, segundo Joana de Ângeles, a responsabilidade aos filhos e à vida. E para isto, precisam traçar um rumo de autoiluminação, de se melhorar para poder ajudar o espírito que vem reencarnando. Como dizia Jesus, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós não nos conhecemos, não nos iluminamos, não nos amamos, não conseguiremos ajudar ao filho que está ao nosso lado. Precisamos antes, então, nos trabalhar. Porém, alguns adultos lamentam não poder mais fruir dos prazeres enganosos, ignorando as suas responsabilidades. E dizem, como era bom quando eu era solteiro, né? Podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia sair, podia voltar, né? Mas cada fase da vida é uma fase. E não podemos fugir à responsabilidade deste momento. Porque agora de nós depende um novo ser. E a trajetória reencarnatória desse ser pode ser bem-sucedida ou mal-sucedida, dependendo de nossa atuação enquanto pais. É muito forte o poder da educação. Achamos às vezes que não, mas é muito forte. Temos conosco uma ferramenta grandiosa para transformar os seres, que são nossos filhos, que são os nossos tutelados. Os cuidados com o recém-nascido que o recém-nascido exige, alteram completamente os hábitos, até então mantidos, impondo renúncia pessoal, em benefício do ser frágil. É a forma com que Deus nos dá de vencermos o egoísmo,
Porque temos que cuidar tanto daquele ser que nós temos que esquecer, às vezes, de nós mesmos. E temos que deixar de lado, muitas vezes, nossas vontades. Embora não nos esqueçamos, os dois seres mais importantes na família são o casal. Então é muito importante que nós dediquemos toda a nossa força a esses seres que vêm. Porém, não deixemos de lembrar que para ajudar ao filho, o casal tem que estar bem. Então ele tem que ter tempo para sair, ele tem que ter tempo para ficar sozinho, ele tem que ter tempo para construir o seu relacionamento, pois que senão nada disso adiantará. E logo mais nós teremos aquele casal que se esforçou tanto para cuidar daquele ser se separando. E aí aquele ser como é que vai ficar? Então é importante nós termos o equilíbrio. Cuidarmos do ser com toda a nossa responsabilidade, porém não deixando de lembrar que nós temos também que cuidar do relacionamento dos dois. Se os dois estão bem, se os dois se amam, se os dois dividem as responsabilidades, tudo fica mais fácil. Quando o casal está com dificuldades, por mais que tente, por mais que sejam pessoas bem intencionadas, vão ter muita dificuldade em educar, em criar os seus filhos. Então, há de se saber pautar isto e equilibrar essa salada, que não é muito fácil, somente nos primeiros momentos, que, claro, exigem uma dedicação enorme dos pais. Eu reformulei o dito popular, né? Faça o que eu faço, não importa o que eu diga. Porque é assim que funciona a educação. Nós dizemos vulgarmente, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Mas os filhos não fazem isso. Os filhos fazem o que a gente faz, não importa o que a gente diga. É claro que nisso se exime a evolução espiritual do filho, né? Se o filho já venceu essa barreira, ele não vai fazer, porque ele já venceu. Mas se o filho não venceu ainda aquela dificuldade, ele vai seguir o mesmo caminho. Como dizia Elis Regina, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. O adolescente briga, esbraveja, critica e faz a mesma coisa. Volta a fazer as mesmas coisas que os pais faziam. Melhorado, é claro, porque nós temos um processo evolutivo. Mas, por isso, a importância de nós sermos exemplos aos nossos filhos. Educar é oferecer exemplos, porque o educando copia com mais facilidade lições vivas do que teorias que lhe são informadas. Então, dizer muito não agrega quase nada. O que os nossos filhos trabalham é aquilo que eles veem, é a nossa prática. Isso não quer dizer que nós temos que ser perfeitos, né? Porque senão Jesus ia ter que ser pai de todo mundo. Não dá. Mas os nossos filhos têm que ver em nós uma vontade real de sermos melhores, para copiar essa vontade. Porque é claro que as dificuldades que nós temos não serão as mesmas dos nossos filhos. Erros que nós temos hoje podem ser para os nossos filhos fáceis de vencer. Por outro lado, eles podem ter dificuldades que nós não tínhamos em nossa infância. Mas essa vontade, esse esforço que o pai mostra em ser melhor, faz com que seu filho queira copiar também. E ser melhor, e vencer as dificuldades. E é por isso que o nosso exemplo é fundamental. A autoiluminação. Mas infelizmente nem sempre é assim. E nós temos inúmeros exemplos que deseducam. Muitas mães transferem para as filhas ainda pequenas as suas angústias e frustrações, transformando-as em modelos infantis que imitam os adultos, roubando-lhes a infância, desenvolvendo o erotismo e sensualidade, com profundo desrespeito pelo corpo e pela vida. E como os vemos, essa educação para transformar crianças em bonecas. Como se a menininha que tem lá 5 anos tivesse
que ser já a Barbie, né? A modelo desejada pelos homens com 5 anos. E criamos toda uma questão erótica, sensual, que levam essas jovens a se perderem no futuro. Temos que dar o direito às crianças de serem crianças, de se sujarem, de estarem na lama, de andarem com roupa suja, de aproveitarem, de sentirem a natureza e as coisas, de viverem a vida infantil como crianças. Chega o menininho próximo, eles estão namorando, põe outro namoradinho, né? Não tem namoradinho com 5 anos. Qual a diferença do namoradinho de 5 anos e do amiguinho que está do lado? Nenhuma. Nós introjetamos na criança esses valores, e ajudados, é claro, pelas mídias, pela televisão e tal, que coloca essas questões. Introjetamos essa necessidade de atrair os homens, de atrair as meninas, pela nossa frustração de não conseguir isto. E colocamos naquele ser pequenino uma dificuldade imensa para a existência. Outros também, enquanto pais, iniciam seus filhos no vício, como o tabaco, o álcool, a agressividade e o desrespeito no lar e posteriormente na sociedade. Filho, tô aqui um traguinho, uma bicadinha, mas tá dando álcool pro menino? É só um pouquinho, ele tem que ser homem, né? Tem que aprender a ser homem, como ser homem fosse beber, fosse fumar, fosse ser viciado. E criamos uma educação totalmente desvirtuada, né? Essa foto é uma foto real, né? O pai vestido de bebida, levando o filho vestido de cigarro, né? Olha que efeito de educação. E as pessoas fazem essas coisas achando que é lindo, né? Olha que diferente. É nós levando os nossos vícios, as nossas dificuldades aos nossos filhos, não deixando que estes possam ser espíritos melhor que nós, que possam seguir um caminho melhor, um caminho mais digno. Então, aos pais sempre cabe o exemplo. O amadurecimento extemporâneo, resultado de provocações pornográficas, erotismo em alta, impulsiona os jovens a relacionamentos rápidos e destituídos de significado, empurrando meninas ainda adolescentes para a maternidade. Aquela mesma questão da Barbie, menininha, que tem que ser moça já com 4, 3 anos, vai crescendo. E nós temos hoje em alta os relacionamentos fáceis e rápidos. Porque temos medo de nos relacionar. Porque namorar está ficando brega, né? O lance é ficar. O lance é catar, né? O lance é ter um relacionamento vazio e rápido. Porque o nosso emocional está muito despreparado e não sabe lidar com a frustração de amar e de ser amado. Porque é muito fácil ter um relacionamento rápido, aonde teoricamente eu não me envolvo, aonde eu não preciso me mostrar, aonde eu não preciso me transformar, e nos esquecemos que o namoro tem a função educativa de nos preparar para mais tarde termos um relacionamento sério. É no namoro que nós experimentamos como é viver com o outro, não sexualmente, mas a vivência em aceitar as diferenças. Porque quando nós namoramos, começamos a experimentar isto. Estar junto com o outro quer uma coisa, eu quero outra coisa, não, mas a gente não dá certo, nós vamos ter que, quem que vai ceder? E nós vamos experimentando. Aí com esse não dá certo, daí com o outro, começa um namoro. O importante é que esses relacionamentos não sejam baseados no simplificar, mas tenham uma vontade
uma direção de tentar construir um relacionamento com aquela pessoa. Mesmo que esse relacionamento dure uma semana. Não importa. Mas ele foi um namoro que tentou estabelecer um vínculo com aquela pessoa. Mas nós achamos que criar vínculo é vínculo sexual. Ah, não, se é namorado, não pode, porque namorado vai ter uma questão sexual. Mas os jovens ficam e têm sexualidade por aí desvirtuada. Conhece a menina naquela noite e dorme com a menina, mesmo não estando namorando. Então, a questão de não ter um namoro não resolve o problema da sexualidade, da educação, da sexualidade que não é dada. Mas nós estamos fazendo com que nossos filhos se tornem pessoas imaturas, despreparadas. E aí então, quando finalmente ele encontra uma pessoa que começa a dar certo, ele casa, né? E aí não tem nenhuma experiência de como é estar casado. E vem o divórcio, as separações. E nós dizemos, não era a pessoa certa. Não estávamos às vezes preparados para aquele momento. Pode muitas vezes ter sido a pessoa programada para reencarnar com você. Mas se você não se preparou, através do amadurecimento, para ter aquela relação, a coisa não dá certo. Então, há necessidade de nós educarmos e trabalharmos em cima desses adolescentes, evitando esses problemas. Outros são recolhidos pelos traficantes de droga, que os utiliza na condição de distribuidores desse sórdido veículo de decomposição moral e humana. Muitas vezes, pela timidez, muitas vezes, por querer se mostrar aos outros, o jovem, na sua condição de adolescente ou de jovem, tem uma imensa dificuldade de ir contra aquilo que os amigos fazem. E às vezes se envolvem também nesse mundo da drogadição. Muitas vezes esses espíritos já vêm comprometidos de outras encarnações, já vêm com dificuldades imensas de resistir a esse chamado. E por mais que os pais eduquem, trabalhem, o espírito cai. E há de nós entendermos que é muito importante a missão dos pais em educar, em estruturar, mas que o espírito também tem a sua parcela. E muitas vezes aquele espírito tem as suas dificuldades, trazidas de vidas anteriores. E por mais que nós tentemos, ele cai. Mas é importante nós lembrarmos que todo aquele que cai também pode se levantar. Todo aquele que erra também pode acertar. E que estejamos ali ao lado desses filhos, desses parentes, desses conhecidos, a apoiá-los a sair deste momento, a levá-los a outros níveis de experiência, a trazê-los de volta ao caminho. Porque a existência não é, às vezes, totalmente perdida por uma deslizada. E muitas vezes isso serve ao espírito para vencer de vez este momento terrível que passou naquela existência. Então, o arrastamento das drogas está aí. E um dos principais motivos para isto é a falta de ter o que fazer. A falta de ideais. A falta de ter um motivo para a existência. Temos que dar aos nossos jovens, às nossas crianças, motivo para viver. Para fazer algo diferente, para construir um mundo melhor, para ser transformadores do universo. O jovem fala, eu vou mudar o mundo. A gente fala, não, meu filho, você não consegue. Não, muda o mundo, meu filho. Porque ele precisa ter esse ideal de mudar o mundo. E mais do que isso, porque ele pode mudar o mundo. Porque qualquer um de nós, com vontade real, pode mudar o mundo. Nós às vezes nos esquecemos disso e não damos a importância que isso tem. Mas todos nós temos a capacidade de mudar o mundo ao nosso redor. E esses então são os efeitos, muitas vezes, de um lar desestruturado.
que ameaça toda a estrutura da sociedade. E nós vemos hoje, nas dificuldades da sociedade, a dificuldade dos lares, a dificuldade das famílias em conseguir uma união, em conseguir um vínculo, um norte correto. E isso demonstra a sociedade que nós temos hoje, com dificuldades, estruturada, assim por diante. Os filhos. Toda a união sexual deve pautar-se na expectativa de gerar descendentes, nos diz Joana de Ângeles. A prole, deste modo, proporciona a bênção da alegria defluente do prazer procriativo, através do qual o ser adquire autoconfiança e responsabilidade. A oportunidade de colocar ao mundo o filho nos dá um amadurecimento muito grande. Muda significativamente o nosso estado de espírito. É uma oportunidade única. E mais ainda, é uma oportunidade única àqueles que vêm reencarnar. Nós vemos hoje uma grande problemática no mundo. Porque os seres que têm conhecimento, que têm discernimento, que têm um pouco mais de educação, não querem mais ter filhos. E os seres desprovidos de conhecimento, de cultura, de toda e qualquer estrutura, estão tendo filhos aos montes. E aí temos uma sociedade completamente complicada. Porque estamos gerando muitos e muitos espíritos sem nenhuma condição, sem nenhum amparo na sociedade. E a condição, então, de pais é uma condição muito importante. No último encontro nacional de diretores de DIGE, houveram várias mensagens da espiritualidade amiga, dirigida aos que estavam ali, que falavam coisas maravilhosas. Mas uma delas me tocou profundamente o coração, que foi do Espírito Meimei. E eu trouxe a vocês, então, um trecho dessa mensagem. Diz Meimei: a orfandade cresce na proporção do excessivo abandono dos protetores terrenos, que não souberam cumprir com os compromissos indispensáveis para a sua evolução e o progresso espiritual. Muitos reencarnam totalmente desprovidos de amor e da proteção dos seus genitores. É preciso acolher estes meninos e meninas em nossos braços. A adoção, pois é a ação a ser estimulada e divulgada nos meios espíritas, não olvidando que muitas crianças haverão de buscar a chance de reencarnar na Terra, aguardando determinações que lhe possibilitem o encontro de existências pretéritas, conseguindo viver ao lado daqueles que lhe possam amá-las incondicionalmente. Jesus nos convida a amar as criancinhas como Ele as ama, na sua pureza e doçura, tocando-lhes com suas mãos generosas. Então Meimei nos fala do carinho que é a adoção, aonde tiramos um espírito que está completamente desprovido de assistência, de carinho, de amparo, e damos a ele uma oportunidade única e ímpar de ter uma existência melhor, de conseguir se transformar naquela existência em um ser melhor. Quantos de nós
não temos que agradecer aquilo que conquistamos, a educação e ao amparo de nossos pais. Imaginemo-nos reencarnando nessas condições. O quanto não aguardaríamos, abandonados que estávamos, um pai e uma mãe que pudesse nos acolher e cuidar de nós, nos dando a oportunidade de termos uma família. Esse então é o chamado que Meimei nos faz. Aos avós, Joana de Ângeles diz: os avós desempenham significativa importância quando compreendem a função que lhes corresponde, não as extrapolando sob pretexto algum. Quando isso ocorre, perturbações e destrambelhos dos relacionamentos ocorrem na estrutura doméstica, devendo ser cooperadores quando solicitados, de apoio e carinho, eximindo-se de grave postura de acobertar os erros dos netos. De Joana de Ângeles. Os avós, dada a sua experiência, podem contribuir imensamente na família que a hora se faz. Mas temos que lembrar que há uma necessidade da família que se constitui de ter independência. O primeiro momento na construção de uma família é quando os dois se reúnem e veem quais são as suas regras. Porque ele veio de uma casa onde existiam determinadas regras e valores. Ela veio de uma outra casa onde existiam outras regras e valores. E agora eles têm que educar um ser que está nascendo. Com quais regras e com quais valores? E é neste momento, então, que o casal tem que se unir. E, embora as diferenças de opiniões, definir regras claras que estabelecem aquele lar, a fim de que seus filhos não fiquem perdidos. Perguntando: mãe, eu posso? Não pode. Não, pai, eu posso? Não pode. Mãe, então mãe, a mãe disse que eu podia, né? E aí fica aquela confusão mental. Porque os filhos não sabem o que é o certo e o que é o errado, pois que as opiniões são diferentes. As opiniões, os valores, podem ser diferentes, mas as regras no lar têm que ser regras bem estabelecidas, a fim de que o filho tenha firmeza do que é certo e do que é errado, do que pode e do que não pode fazer, e não fique perdido. Os avós, quando se intrometem nesse processo, criam muito desajuste. Porque os pais falam: não pode comer doce antes da comida. E os avós ficam: ai, meu filhinho, qual que é a balinha? Né? Acaba com a educação. Ah, vem coisa de vô. Né? Coisa de vô não é deseducar os filhos. Coisa de vô, sim, é dar carinho, é ser afetuoso, é brincar, é sair, é fazer de tudo. Mas respeitar as regras que são colocadas naquele lar. Pois que senão, aqueles netos ficam achando que aquelas regras não são válidas. E mais tarde vão desrespeitar as regras também da sociedade, achando que sempre vai ter alguém que vai passar a mão na cabeça e vai dizer: ah, pode fazer o que quiser, meu filho. Se quiser pegar o coisinho que está ali que meteu, pode pegar, meu filho, porque não faz mal. Né? Os filhos têm que saber o que podem e o que não podem fazer. Ter limites muito bem estabelecidos. E é importante que os avós e os outros parentes também auxiliem nisso. Que deem ao pai e à mãe a capacidade e a independência de educar seus filhos de forma autônoma, acertando ou errando. Os avós educaram os filhos até aquele momento. Agora os filhos vão educar os netos. E os avós vão estar lá para aconselhar, para dizer, para ajudar, mas nunca para interferir diretamente. Porque cabe aos filhos tomar agora as decisões de livre-arbítrio com seus netos. Integração da família. Hoje a família é considerada um conglomerado de pessoas pertencentes a um grupo consanguíneo.
Distantes, pais e filhos vivem as próprias experiências no cenário existencial, sem a comunicação interpessoal que seria indispensável. O pai chega do trabalho, liga a televisão, começa a comer, aí chega o filho, vai para o quarto, liga a internet, daí ele sai, ele volta, daí o filho vai, daí o filho dorme, ele acorda. Olha, é impressionante. Eu lembro de uma época que eu falava que eu morava na minha casa dos meus pais e que eu dizia que, na verdade, eu servia, ali era hotel para mim, né? Porque eu chegava, eu dormia, eu acordava e eu saía, né? Final de semana eu ia para outra cidade, não via meus pais, né? Praticamente. Mas quando isso é uma fase da independência e emancipação que está se acontecendo, beleza. O problema é quando os filhos ainda são pequenos e não têm mais contato com os pais. Porque estão na internet, porque estão tal. Ah, mas eu não posso porque ele quer muito ficar na internet. Ué, mas é o papel do pai dizer quando pode e quando não pode. Isso é educar. Não é deixar tudo que o filho quer a todo momento. Porque nós também aprendemos que nem tudo que nós queremos é bom. Que nós temos que ter medidas, temos que ter momentos para fazer as coisas. Que tenhamos momentos de família, para estar junto aos nossos familiares, sair junto, fazer as coisas juntos. E aí então, desse modo, a família caminha para a plenitude. No último ciclo, no primeiro ciclo, os filhos saem de casa. Eles se emancipam, eles começam a correr com os próprios pés. Eles já não obedecem mais muito bem ao que os pais querem. Eles têm que firmar as suas próprias vontades. E queira Deus que eles tenham sido bem educados para saber qual é a vontade certa. Aí então, eles se unem a um outro ser e formam uma nova família. E no primeiro momento, eles começam ali a se afinar de como é que vai ser, né? Vem o filho, e aí os dois agora têm que pensar um terceiro. E a família toda se volta ao filho que está nascendo, ou que está sendo adotado, ou que está entrando nesse lar. E aí então, nesse momento, a família se consolida com as regras que estabelecem aquela educação. Mas essa família cresce, esse filho vai crescendo. E chega um momento que o filho está sendo emancipando. E aí nós temos o fim do ciclo, o início de todo o ciclo, né? A emancipação dos filhos. As aspirações pessoais alteram a própria programação, a ser dirigida em favor do espírito que lhes são confiados em empréstimo divino. Lembremos sempre que os filhos não são nossos. Eles são emprestados a nós. Confiados por Deus a nós. Mas não são nossos. Porque se nós não lembrarmos disso, quando chegar a adolescência, nós vamos sofrer muito. Porque eles vão, né? E nós ficamos, mas era meu e fui embora. Mas aí não era meu. Era de Deus. Eu só peguei emprestado. Aproveitemos então esse momento ao máximo, enquanto eles estão conosco. Mas lembremos que eles são espíritos independentes como nós. Lembremos-nos como nós saímos de nossas casas. Que nossos pais ligavam e falavam assim: ai filho, pelo amor de Deus, vem me visitar, eu quero te ver. Ai pai, mãe, não posso, porque eu tenho compromissos, né? E agora somos nós. Implorando aos filhos, pelo amor de Deus, venha me visitar, né? E eles falam a mesma coisa. Porque é o momento de cada um. No momento nós nos voltamos aos filhos, no outro momento nós temos que nos voltar novamente a nós, enquanto casal, e continuar a nossa caminhada de construção, de planificação. Então a forma para a educação é educar-se para melhor educar. E o lema a ser adotado por todas as criaturas é este: se eu quero educar, eu tenho que me educar. Se eu quero ensinar ao meu filho que algo não é bom, eu tenho que me esforçar por não fazer esse algo ruim, para que ele veja que realmente não é bom. Porque se eu quero que meu filho não fume, eu tenho que mostrar a ele que eu estou realmente querendo parar de fumar. E não que eu diga: ah, pai, é horrível, meu filho é terrível. Ah, que bom. Ah, mas é horrível, meu filho. Não, ninguém aprende assim. Se nós queremos que o nosso filho não tenha as mazelas, nós temos que mostrar a ele
que nós esforçamos-nos por ser diferentes, que nós nos educamos e que nós queremos ser melhores. E para isso o Espiritismo vem nos ajudar. Aos pais, o Centro Espírita proporciona os grupos de estudos, as palestras, os seminários, que educam-nos e nos falam dos conhecimentos necessários para entender melhor os processos da existência. Mas lembrando que a vivência depende sempre de nós. Eles nos dão o conhecimento intelectual, mas a prática nós temos que buscar. Pois que senão seremos espíritas altamente cultos, pois nada práticos. E criaremos um antisserviço em nossa família. Porque nosso filho falará, você é um espírita, não é? Sabe de tudo, mas faz isso, tudo errado. E aí nós vamos falar o quê? Vamos dizer que a doutrina espírita é fantástica, é maravilhosa, mas que não nos serve para nada? Não. Se nós queremos educar nossos filhos, nós temos que saber o que é o correto, temos que estudar, entender, compreender os processos da vida, mas temos, acima de tudo, que colocá-los em prática. Que nos esforçar para sermos melhores, que mudar nossa forma de viver. E aos filhos temos a evangelização infanto-juvenil e temos encontros de jovens, onde os jovens se reúnem para estudar temas, para criar projetos, para mudar suas existências. Muitas vezes nós viemos aqui à palestra, deixamos nosso filho lá embaixo, falando assim, filho, fica aí para não atrapalhar lá em cima, né? Deixamos lá. E viemos aqui para cima. Achando que lá embaixo é o depósito das crianças, né? É o cantinho das estrelas do Centro Espírita, né? Onde nós deixamos o nosso filho e ele fica ali, paradinho, brincando, enquanto eu assisto a palestra, para não ficar me incomodando na palestra. Porque, ai meu Deus do céu, me incomoda muito, né? Lembremos-nos que mais do que nós aqui em cima estamos aprendendo, eles estão aprendendo lá embaixo. Porque a educação espírita é para todos. E a evangelização espírita não é um momento recreativo onde a criança está lá, né, para brincar e passar o tempo. Ele é um momento educativo onde a criança está mudando e revendo todos os seus valores. Mas ela é como Jesus dizia, um semeador saiu a semear. Os evangelizadores lançam as sementes. Muitas vezes não vemos aquelas sementes brotando naquele momento. Não entendemos muito bem o que está acontecendo. Mas nós vamos sentir a diferença que há na criança espírita depois. Pesquisas demonstram que o jovem espírita, ele é muito melhor resolvido do que o jovem não espírita, que o jovem que não tem religião. Pesquisas demonstram que a religião, e principalmente o espiritismo, porque está na pesquisa do IBGE a religião que o jovem tem, preparam para um jovem muito mais para a vida do que aquele que não tem esse embasamento. Há pouco tempo atrás estávamos discutindo, conversando sobre o meu grupo de jovens que eu tinha lá em Itajaí, a época que eu tinha meus 12, 13 anos. E se falava, mas eram 30 jovens, tão poucos desses hoje estão ativamente no movimento espírita. Aí eu respondi, porém, muitos dos que eu conheço que estavam lá continuam sendo espíritas, mesmo que não ativamente trabalhadores. E muitos poucos do que eu tive contato lá tiveram problemas com drogadição, são pessoas de má índole, fizeram coisas erradas ou se perderam na existência. O espiritismo, a evangelização espírita infanto-juvenil não está aqui para criar espíritas e trabalhadores do futuro. Se conseguir, melhor ainda. Mas a função primordial dela é criar homens de bens. Então, se vocês querem ter homens de bem, tragam seus filhos para a evangelização. Se isso não for importante, não precisa, né? É claro que não é magia. E esse processo tem que estar em união entre os pais e os filhos. E a educação que aqui é dada no centro espírita é um momento apenas, que tem que ser continuada pelos pais. Nós temos que falar com nossos filhos
sobre o Espiritismo. E mostrar que o Espiritismo faz parte das coisas da vida, não é somente uma coisa que a gente estuda lá no centro espírita, que não tem nada a ver com o que a gente faz no nosso dia a dia. Mostrar que o Espiritismo tem a ver com as nossas decisões, do que fazer, do que não fazer, do que ser, do que não ser. Para que aquilo realmente faça sentido aos nossos filhos. Então, a família em plenitude, à medida então, portanto, que a prole cresce e adquire as próprias experiências, a família penetra na sua plenitude. Os filhos cresceram, seguem seu rumo, e a família alcança a plenitude. Que nós possamos então refletir sobre nossas famílias, que possamos pensar sobre aquilo que temos que melhorar em nós mesmos, mas acima de tudo, que possamos desenvolver o amor e o carinho, a fim de que a nossa família, que era apenas uma família corporal, possa se desenvolver e se transformar em nossa família espiritual, nossa constelação divina. Aqueles espíritos que muitas vezes em outras encarnações tínhamos alguma dificuldade, embora lembremos que nos livros dos espíritos que a maioria das famílias se reúne por afinidade e não por dificuldades, não por desafinidades. O que não quer dizer que são harmônicas, né? São afins, porque os bandidos são afins também, né? Então, o bem é afim e o mal também é afim, né? Mas as famílias são afins, não quer dizer que elas não briguem, que elas não tenham dificuldades pelas suas imperfeições. E às vezes a gente fala assim, é porque tem um problema sério de outra encarnação com você. Às vezes não, é um problema sério de deseducação, né? De falta de compreensão com o outro. Que às vezes são espíritos que em outra encarnação se adoravam do mesmo jeito, mas se adoravam se brigavam do mesmo jeito. Continuam igualzinho, né? Então que nós possamos vencer essas etapas, quebrar esse gelo e nos transformarmos em uma família perene. E ao desencarnarmos, termos aqueles nossos familiares como pessoas amadas e queridas, que nos recebam, que estejam conosco e que nos amem profundamente. Porque lembrando, os laços que nós criamos aqui nunca se desfazem. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe. Boa noite.